Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Jamile Simões, professora aqui da casa, penal, processo penal e ECA. Vamos dar continuidade aos estudos de adoção internacional? Paramos no artigo 52, inciso 4º, então a gente vai começar a partir do 52, inciso 5º, tá? 5. Vamos lá. Aqui só para adiantar os slides, para a gente se localizar. Legal, vamos ler o artigo 52, inciso 5. Vamos lá, vamos ler junto. Então, artigo 52, o caput. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 e 170 dessa lei, com as seguintes adaptações. Inciso 5º. Os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais e acompanhados da respectiva tradução por tradutor público juramentado. Então, dependendo do país onde a pessoa resida e queira fazer o quê? A adoção internacional, todos os documentos que não forem da língua portuguesa, ok? Devem ser o quê? Devidamente autenticados pela autoridade consular e traduzidos por um tradutor público juramentado. Tá bom? Próximo, vamos ler o próximo, inciso 6. A autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção já realizado no país da acolhida. Então, essa autoridade central estadual, ela pode o quê? Pedir complemento, pedir que continue pesquisando, que se faça uma pesquisa em determinado ponto desse estudo psicossocial das pessoas que vão vir a adotar. Por quê? Para a segurança da proteção integral da criança e do adolescente. Então, a partir do momento que você passou uma vez, não significa que não possa ser solicitado um novo estudo, uma complementação de estudo, porque tem que se garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Tá bom? Vamos para o próximo. 7, inciso 7. Vamos ler. Verificada, após estudo realizado pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe essa lei como a legislação do país da acolhida, será expedido um laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 ano. Gente, olha que interessante isso. Então, passado toda essa questão de preparação de documentos, toda essa investigação social, toda essa parte psicossocial pela equipe interprofissional, passado isso, vai ser conferido o quê? Uma habilitação. Aquela habilitação para se poder adotar. E qual que é o prazo máximo da habilitação? 1 ano. 1 ano. Tá legal? Grife isso daí, porque isso daí é importante, a gente saber prazo. Vamos ler o inciso 8º. Vamos ler junto. De posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar um pedido de adoção perante o juízo da infância e da juventude, do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual. Então, quando ele tiver a posse desse documento, que é essa habilitação, porque antes dessa habilitação, você tem que passar por todo esse estudo. A habilitação é o quê? Essa pessoa está apta a adotar. Pode dar que a criança vai ser segura, vai ser provido os meios básicos para ela, de desenvolvimento, educação, saúde, enfim, etc. Quando ele tem essa carta, então, ele vai poder o quê? Mostrar o interesse. Ele vai ser autorizado a formalizar o pedido de adoção. Mas vai ser feito esse pedido aonde? Olha a complementação do inciso. No local, na vara da infância e da juventude, porque essa é a competência sempre, falando em ECA, qualquer competência, vara da infância e da juventude, no local onde se encontra a criança e adolescente, ok? Então vai ser naquela vara da infância e da juventude, no local onde se encontra a criança ou adolescente. Tá legal? Próximo inciso. Parágrafo 1º do artigo 52, perdão, vamos ler. Se a legislação do país da acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Então, isso daqui é interessante, vai criar esse instituto novo. O que que é? Então, se o país onde a criança e o adolescente estiver, vai poder ter esses órgãos que vão ser os intermediários, os facilitadores para essa adoção internacional. Se não autorizar, não pode ter envolvido nessa parte processual, essa questão desses órgãos credenciados, tá legal? Qual que é o objetivo deles? Para que eles servem? Eles têm que fazer o quê? Essa intermediação entre os adotantes e a criança ou adolescente que vai vir a ser adotada. Tá bom? Parágrafo 2º, vamos ler.
Incumbe a Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar os pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio do próprio da internet. Gente, o que fala isso daqui? Quem tem a competência, então, para organizar, para fiscalizar, para ficar sempre atento nessas questões, porque quando envolve criança e adolescente tem que ter um cuidado sempre maior, é o quê? É a Autoridade Central Federal, é a federal, ok? Após a concordância da Autoridade Central Federal, ela tem que comunicar à Autoridade Central Estadual, tá bom? Isso é fundamental, essa ordem, federal e depois passa pro estadual, tá legal? E além disso, vai ter que fazer uma comunicação nos órgãos oficiais, como fala aí, da imprensa, e o sítio, que é o site próprio da internet. Tá bom? Próximo, vamos lá. Parágrafo 3º. Vamos ler o que fala o parágrafo 3º. Somente será admissível o credenciamento de organismos que... Então, o parágrafo 3º vem regulamentar para a gente quando esses órgãos, esses credenciamentos de organismos, enfim, esses intermediários vão poder valer dentro do Brasil. Então, tem que cumprir essas características para poder existir aqui dentro. Então, vamos começar a ler os incisos que falam, que ditam as regras para essa situação. Vamos ler. Inciso 1. Sejam oriundos de países que ratificam a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando, para atuar em adoção internacional no Brasil. Então, precisa estar o quê? Esse país precisa ser signatário da Convenção de Haia, ok? Está participando dessa Convenção de Haia, esse país. E tem que estar devidamente cadastrado pela autoridade central no país onde ela tiver sede, tá bom? Para quê? Para você ter um controle, para você ter uma fiscalização, porque é uma situação muito delicada que eles vão via intermediar. São vidas de crianças e de adolescentes, tá bom? Inciso 2, vamos ler junto. Satisfazerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira. Então, tem que cumprir esses requisitos. Tem que satisfazer o quê? Condições de integridade moral, não pode ter um máculo no passado deles, tem que ter uma competência profissional, experiência, responsabilidade, ou seja, tudo para gerar organização e segurança para a criança e para o adolescente, tá? Inciso 3, vamos ler. Forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação de experiência para atuar na área de adoção internacional. Então, o quê? Tem que cumprir com o quê aqui? Padrões éticos, tem que ter uma formação com experiência para atuar nessa área, tá bom? Por quê? Novamente, proteção integral da criança e do adolescente, tá? Inciso 4º. Cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Tem que cumprir, então, o quê? O que determina a nossa lei para poder valer. Se vier descumprir, se vier querer se fundamentar com base em outra lei, não pode, porque atuando no Brasil tem que cumprir os requisitos do ordenamento jurídico brasileiro. Tá bom? Vamos para o parágrafo 4º agora. Vamos ler junto. Os organismos credenciados deverão ainda, ou seja, não basta tudo que a gente já leu, eles ainda deverão ainda cumprir mais alguns requisitos. Vamos ver quais requisitos são esses agora. Inciso 1. Perseguir unicamente fins não lucrativos nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país da acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira. Então, qual que é a característica deles? Perseguir unicamente fins o quê? Não lucrativos, ok? Porque não é um comércio isso da criança e do adolescente. É isso que precisa caracterizar. É uma intermediação, não é um comércio, tá bom? Não está se vendendo uma criança, não está se vendendo um adolescente. Tá legal? Inciso 2, vamos ler. Ser dirigidos e administrado por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente. Os dirigentes, os administradores vão poder ser qualquer pessoa? Não, eles têm que ser qualificados. Eles têm que ter uma reconhecida idoneidade moral, vai puxar todo, vai ver se ele fez crime, como é que está a ficha dele nessa situação, se tem processos, enfim. Tem que ter uma formação com experiência nessa área. Por exemplo, não vamos pegar vamos pensar num exemplo esdrúxulo, um comerciante para atuar nisso. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem sentido. Tem que ser alguém com uma formação e com experiência nessa área, tá bom?
tem que passar por, tem que ser inscrito no departamento da Polícia Federal, porque vai ter uma análise toda da vida dele. Enfim, todos os meios securatórios de segurança para criança e para adolescente, visando o princípio da proteção integral. Tá? Inciso 3, vamos ler. Estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira. Então, aonde for a sede deles, aonde for o país da acolhida, eles vão ter o quê? Toda uma supervisão, vai ter toda uma análise, uma fiscalização em cima deles, tá bom? Visando o quê novamente? Proteção integral da criança e do adolescente, tá legal? Então, para poder sinalizar tudo, deve, porque você tem que dar a segurança para a criança e para o adolescente que está no meio dessa intermediação, tá bom? Inciso 4, vamos ler. Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira a cada ano relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada para o Departamento da Polícia Federal. Então, todo ano, eles vão ter que fazer o quê? Relatórios, falar, olha, durante esse ano nós passamos por X intermediações, algumas concretizaram, outras não. Tem que ser todo um relatório para deixar organizado isso, para ter um controle das atividades que eles estão vindo a efetuar, tá bom? Justamente porque envolve a vida da criança e do adolescente. Tá legal? Inciso 5º, vamos ler junto. Enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira, pelo período mínimo de 2 anos. O envio do relatório será mantido até a juntada da cópia autenticada do Registro Civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. Gente, aqui é no caso de quando foi concretizada a adoção. Então, até a cada 2 anos, pelo menos, né? Tem que fazer o quê? Relatório contando, olha, tá acontecendo isso, aconteceu aquilo, tá tudo bem, não tá tudo bem, o que tá acontecendo? Eles acabam ficando meio que responsáveis por fazer esse relatório, tá? E até quando eles vão poder atuar? Até a juntada da cópia autenticada do Registro Civil, quando foi conferida a cidadania para aquela criança e para adolescente. Porque aí você consegue estabelecer o máximo da segurança jurídica para criança e para adolescente, tá bom? Inciso 6º, vamos ler. Tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhe seja concedido. Então aqui eles têm essa responsabilidade burocrática do quê? De conferir esses documentos à Autoridade Central Brasileira, para mostrar que o quê? Que tudo decorreu corretamente, que existe uma segurança por trás disso, que ela não vai vir a ser taxado como um imigrante, por exemplo, vai viver na clandestinidade, não é isso que quer. Então tem que dar essa segurança, essa proteção integral. Tá legal? Vamos ler o parágrafo 5º, ok? A não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo 4º desse artigo, pelo organismo credenciado, poderá acarretar na suspensão do credenciamento. Ou seja, se ele não cumpriu aquelas regras, não fez o relatório anual, por exemplo, das atividades do órgão, não fez o relatório de no mínimo de 2 anos da criança e do adolescente, enfim, que passou por esse processo de adoção, qual que é a consequência que pode acarretar? Suspensão do credenciamento. Então não vai poder mais atuar na esfera brasileira, por exemplo. Tá bom? Parágrafo 6º, vamos ler. O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 anos. Então, quando se confere esse credenciamento para esses órgãos atuar dentro do Brasil, por exemplo, qual que é a validade disso? 2 anos, ok? É para sempre? Não, não é para sempre. Vale por 2 anos, tá bom? Parágrafo 7º. A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira, nos 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. Gente, legal. Então, passou os 2 anos, me ferrei, não vou poder mais? Não, você pode renovar. Só que eu posso renovar a qualquer tempo? Terminou os 2 anos, vou renovar agora? Não, não é assim que funciona. Olha o que fala o final do parágrafo 7º. Você tem que mostrar o interesse, tem que fazer um requerimento para a Autoridade Central Federal Brasileira 60 dias antes de terminar o prazo, ok? 2 meses antes de acabar o prazo, você tem que fazer o quê? Então, você tem que fazer esse requerimento perante a Autoridade Central Federal Brasileira. Tá bom? Pessoal, vamos terminar aqui essa aula, tá? Para não ficar extensa demais. Próxima aula a gente termina essa parte de adoção internacional, tá ok? Excelentes estudos, qualquer dúvida estou à disposição, me procurem.
Deixo o meu beijo, deixo o meu abraço e é isso aí. A gente se encontra na próxima aula, gente. Até mais.